Imagina só o gorila, o maior primata que existe, no auge da sua força. Agora, pensa na imensidão da floresta amazônica, um paraíso de biodiversidade. Separados por um oceano gigante e continentes inteiros, esses dois nunca se encontraram. Até agora. Nessa nossa viagem imaginária, vamos explorar a ideia de levar os gorilas para a Amazônia. O que será que rolaria se esses primatas poderosos tivessem que encarar esse mundão novo? Seria uma mudança radical, um verdadeiro choque de titãs da natureza. Os gorilas que são da mata africana teriam que se virar nos 30 para sobreviver na Amazônia. Vem comigo desvendar as adaptações incríveis dos gorilas, a dieta deles, como eles se organizam e os perigos que enfrentam lá na terrinha deles. Vamos analisar os desafios e as oportunidades que eles encontrariam na Amazônia. Será que eles se acostumariam com o clima, as plantas e os bichos diferentes? Como a presença deles afetaria as espécies que já estão aqui e o ecossistema como um todo? Chegando no coração da África, encontramos o gorila do Oriente, um primata imponente e forte pra caramba. Os machos, com seus quase 2 metros de altura e pesando até 210 quilos, são verdadeiros colossos de ébano. As fêmeas, mesmo menores, também impressionam pela sua força. Imagina um gorila macho adulto, no auge da sua forma. Sua força é lendária, capaz de quebrar um bambuzão só com a mão. Mas não se engane pela força bruta. Os gorilas são inteligentes demais. Seus olhos expressivos revelam uma mente sagaz, capaz de aprender, se comunicar e até de demonstrar compaixão. Apesar da aparência de bravos, os gorilas do Oriente são, na maioria das vezes, uns queridos. Eles são herbívoros, ou seja, se alimentam principalmente de plantas, como folhas, frutas, brotos e cascas. Passam o dia de boa, explorando a floresta em busca de comida e interagindo com os outros membros do grupo. Os filhotes, cheios de energia e curiosidade, brincam e aprendem com os mais velhos. Observar um grupo de gorilas na natureza é fascinante, porque revela a complexidade social e a inteligência desses primatas incríveis. Os gorilas do Oriente são feras na adaptação, ocupando vários tipos de ambientes. Essa capacidade de se adaptar é uma prova da resiliência deles, de como eles conseguem se dar bem em lugares desafiadores. Eles enfrentam predadores como leopardos e desenvolveram táticas de defesa eficientes. A força do grupo, a atenção constante e o uso estratégico do ambiente são suas principais armas contra as ameaças. A inteligência deles e a capacidade de aprender são essenciais para a sobrevivência. Essa mistura única de força, esperteza e adaptabilidade faz dos gorilas do Oriente candidatos interessantes para a nossa experiência de imaginá-los na Amazônia. Para entender o desafio que seria para eles viverem na Amazônia, precisamos primeiro conhecer a casa deles. Os gorilas do Oriente são encontrados numa área relativamente pequena da África Central. Essa região, dominada pela Bacia do Congo, é um mix de florestas densas, pântanos e montanhas. Essa variedade de ambientes moldou a evolução dos gorilas do Oriente, dando a eles essa adaptabilidade toda. Imagina a vida numa floresta tropical africana. O ar é quente e úmido, com cheiro de terra molhada e plantas se decompondo. O sol luta para atravessar as árvores, criando um jogo de luz e sombra no chão. Os gorilas, com seus sentidos aguçados, transitam por esse ambiente com familiaridade, comunicando-se por meio de grunhidos, uivos e batidas no peito. Agora, imagina esses mesmos gorilas, tirados da casa deles e trazidos para um continente completamente diferente.
Essa viagem épica, cruzando o Oceano Atlântico, seria só o primeiro desafio na adaptação deles à Amazônia. Presos num ambiente artificial, sem os sons, cheiros e paisagens familiares, os gorilas passariam por um choque tremendo. Para minimizar o estresse da viagem, seria essencial recriar, na medida do possível, as condições naturais do habitat dos gorilas. Um lugar espaçoso, com bastante vegetação, água corrente e estruturas para escalar, ajudaria a diminuir a ansiedade e o desconforto da travessia. Veterinários e especialistas em comportamento animal acompanhariam os gorilas o tempo todo, monitorando a saúde e o bem-estar deles. A alimentação seria controlada rigorosamente, garantindo que eles recebessem todos os nutrientes necessários. Depois de semanas de viagem, os gorilas finalmente chegam ao seu destino, a floresta amazônica. Ao colocarem os pés em terra firme, são recebidos por um festival de cores, sons e cheiros totalmente novos. O ar é quente e úmido, como na África, mas as plantas são diferentes. Árvores gigantescas, com raízes enormes, formam um labirinto verde. Cipós grossos pendem das árvores, conectando tudo numa teia complexa. Os gorilas, a princípio desconfiados, começam a explorar o novo lar. Seus sentidos aguçados trabalham sem parar, captando informações sobre o ambiente desconhecido. A adaptação à flora da Amazônia seria um dos maiores desafios. Os gorilas teriam que aprender a identificar as plantas comestíveis e diferenciá-las das venenosas. A floresta amazônica, um dos lugares com maior biodiversidade do mundo, é bem diferente das florestas africanas. Sua imensidão impressiona, são milhões de quilômetros quadrados de verde. Imagina um mar verde sem fim, cortado por rios que serpenteiam pela mata. O ar é úmido e pesado, com o perfume das flores exóticas e o cheiro de terra molhada. A floresta amazônica é um lugar de superlativos, com a maior bacia hidrográfica do mundo, o Rio Amazonas. Acredita-se que a floresta abrigue 10% de todas as espécies de plantas e animais conhecidas. Quando o sol nasce, a floresta amazônica acorda com uma sinfonia de sons. O canto dos pássaros se mistura com o zumbido dos insetos, criando uma orquestra natural. O chamado dos macacos búzios ecoa entre as árvores, enquanto o barulho dos frutos caindo quebra o silêncio. À noite, a sinfonia muda. O canto das cigarras toma conta, enquanto sapos e rãs começam seu coral. Corujas e morcegos voam silenciosamente, com seus olhos brilhando na escuridão. Para os gorilas, acostumados com os sons da África, a sinfonia da selva seria uma imersão num mundo completamente novo. A floresta amazônica, apesar de toda a sua beleza, também esconde perigos. Predadores poderosos espreitam na mata, sempre em busca de comida. A onça-pintada, o maior felino das Américas, é um caçador solitário e mortal. Nas águas escuras dos rios, a sucuri, uma cobra gigante, espera pacientemente por uma presa distraída. Os gorilas, mesmo fortes e grandes, teriam que tomar cuidado nesse ambiente cheio de perigos. Aprender a identificar e evitar os predadores seria essencial para sobreviver na Amazônia. A chegada dos gorilas na Amazônia seria um evento histórico. A princípio, a imensidão da floresta poderia parecer um paraíso para esses primatas adaptáveis. No entanto, a mudança de casa traria uma série de desafios para a sobrevivência deles. Acostumados com a flora e a fauna africanas, eles se deparariam com um cardápio totalmente novo. Encontrar comida exigiria aprendizado constante, testando seus limites e inteligência. A floresta amazônica, apesar de rica em recursos, tem períodos de chuva intensa e outros de seca.
Os gorilas teriam que se adaptar a essa mudança, ajustando seus hábitos alimentares e seus movimentos. Um dos encontros mais emblemáticos seria entre os gorilas e a onça-pintada, o felino que manda na Amazônia. Acostumados com leopardos na África, os gorilas se deparariam com um predador maior e mais forte. No entanto, a onça-pintada, mestre na arte da camuflagem, evita briga com animais grandes. É provável que, no início, ela ficasse só de butuca, observando os gorilas de longe. Os gorilas, com sua organização social e sistema de defesa em grupo, não seriam presas fáceis. A longo prazo, a interação entre essas duas espécies dependeria de vários fatores, como a quantidade de comida disponível e a capacidade de aprendizado de ambos os lados. A introdução de gorilas na Amazônia não se limitaria à interação com predadores. A presença desses primatas, gigantes, impactaria a dinâmica social de outras espécies, principalmente os primatas que já vivem aqui. A disputa por comida poderia gerar conflitos por território e brigas. Os gorilas, com sua força superior, teriam uma vantagem, o que poderia dificultar o acesso de outras espécies à comida. Por outro lado, a convivência também poderia gerar oportunidades de aprendizado para todos. A adaptação dos gorilas à Amazônia seria um processo gradual, cheio de desafios e surpresas. Trazer uma espécie de grande porte como o gorila para a Amazônia geraria impactos em todo o ecossistema. A competição por recursos seria um dos principais desafios. Os gorilas poderiam competir com antas, capivaras e outros herbívoros por plantas e frutos. Essa pressão sobre os recursos poderia levar a mudanças na distribuição e na quantidade de certas plantas. A presença dos gorilas também poderia ter impactos indiretos em outras espécies. Por exemplo, ao comerem frutas, os gorilas dispersariam sementes, ajudando na recuperação da floresta. Imaginar os gorilas na Amazônia, mesmo sendo só uma hipótese, nos faz pensar sobre a complexidade dos ecossistemas. Os gorilas poderiam encontrar na Amazônia um novo lar, aumentando a biodiversidade desse lugar único. No entanto, essa mudança radical também traria desafios e riscos, tanto para os gorilas quanto para as espécies que já estão aqui. A pergunta que fica é: será que seria certo interferir de forma tão radical no curso natural da vida, colocando em risco o equilíbrio de um ecossistema tão precioso como a floresta amazônica?